Hoje eu vim falar com vocês sobre Daqui a 5 anos, da Rebecca Serle, publicado pelo selo Paralela, da Companhia das Letras. Esse livro foi lançado este ano e eu recebi há pouco tempo da editora. E eu já tinha visto uma resenha do canal da Angélica Brunato e eu tinha me interessado na hora pela premissa, pela história. Eu tinha até colocado na minha wishlist, só que na época ainda não havia lançado a edição física, só e-book. Mas passou poucos dias, gente. Esse livro chegando na minha casa, eu fiquei tão feliz que eu nem acreditei. Enfim, hoje eu venho contar pra vocês como foi minha experiência de leitura. Então vamos lá. Nós vamos acompanhar a história da Dani Cohen. Ela é uma advogada e ela está no auge da sua carreira. Ela acabou de conseguir o emprego dos sonhos. Ela também mora junto, na verdade, com o homem dos sonhos dela, né? E ela está super feliz. E ela desconfia no início do livro que o namorado dela vai pedir ela em casamento. Só que chega no final do dia, eles vão jantar, tudo bonitinho, ela toda produzida, porque tudo na vida dela sempre foi planejado. Ela sempre descobriu de antemão o que ia acontecer, inclusive até a entrevista de emprego dela, ela já foi totalmente preparada, ela tinha certeza que ela ia conseguir, e ela conseguiu. Nesse mesmo dia, ela tinha certeza que o namorado dela ia pedir ela em casamento, aqui pra vocês verem se ela pediu ou não. Nesse mesmo dia, chegando em casa, os dois, cansados do dia, repleto de novidades, eles vão dormir. Porém, quando a Dani acorda no dia seguinte, ela está numa cama totalmente diferente, ela está com uma pessoa, com um homem totalmente diferente, que é o Aaron, e ela não sabe o que tá acontecendo ali. Ela é estranha porque é um quarto, é um lugar totalmente diferente, um homem totalmente diferente, uma situação, uma vida totalmente diferente. Ela olha pra mão dela, tem uma aliança de noivado na mão dela, e ela não sabe o que tá acontecendo. Ela almoça com ele, ela namora com ele, né? E de repente, ela acorda. Ou seja, não passou de um sonho. Ela sonhou que ela estava com outra vida, com outra pessoa. Ela olha pro namorado dela do lado e fala, meu Deus, como que eu sonho com outro homem, com outra vida? O que aconteceu comigo? O que deu em mim? Mas enfim, ela fica meio cabreira de início, ela vai até lá pra psicóloga dela. Ela tenta falar sobre esse sonho, mas a psicóloga dela fala, mas isso não é um desejo meio íntimo, tenta refletir sobre isso, trazer pra sua vida, né, esse sonho, às vezes é o que você quer, é o que você não quer, enfim. Mas ela fica meio assim e segue a vida dela. Passado 4 anos e meio, a Dani vai no encontro com a melhor amiga dela, que é a Bella. As duas se conhecem desde criança, desde sempre. E a Bella revela pra ela que ela está namorando seriamente. Primeiro, a Dani fica meio assim, desconfiada, porque a amiga dela nunca passou mais de 2, 3 meses com ninguém. E é a primeira vez que ela vê a Bella tão apaixonada, tão extasiada, tão feliz num relacionamento. Ela fica meio assim com o pé atrás e fala, amiga, toma meio cuidado, porque você nunca dá certo com ninguém, né? Mas enfim, ela fica meio desconfiada, mas fica um pouco na dela. Até o momento em que ela conhece o rapaz, que é o namorado da amiga dela, e adivinha quem é? Isso mesmo que vocês estão pensando. O cara do sonho dela de 4 anos e meio atrás. Ela leva um choque. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim, desconfiada, porque 4 anos e meio... Ela, né, guardou a expressão do cara que ela sonhou, que ela namorou em sonho. E ela reconheceu. Gente, eu não lembro nem que eu sonhei essa noite direito, sabe? Só para pensar, tem que fazer um esforço pra tentar lembrar. Imagina 4 anos e meio atrás. Tá, vamos deixar esse detalhe de lado, tá? Vamos cair na onda da história. Ela lembra e fica chocada, porque, de acordo com o sonho dela, ela estava com ele, estava envolvida com ele. E ela começa a refletir se aquele sonho não foi uma premonição, não foi algum sinal do futuro da vida dela. Enfim, até a gente fica meio assim, que sonho doido é esse, né? Ela está feliz com o companheiro dela, que ela está morando junto, mas, enfim, esse cara do sonho dela existe e tá vivo e a cores na frente dela. E ela começa a ficar meio conturbada, porque ela tá com medo do sonho ter sido uma premonição, e alguma coisa acabar acontecendo e ela acabar com ele daqui a 6 meses, né, que é o prazo que falta de 5 anos. Ah, só mencionar pra vocês, assim, como que ela sabe que foi 5 anos o sonho. Na hora que ela, no sonho dela, ela vê a data, tá? E ela vê que era 2025. A história se passa 2020 e ela vê lá no calendário algum detalhe lá que ela vê que é 2025. Por isso que ela sabe esse intervalo de 5 anos. Ela começa o caminho da saia justa, porque ela quer apoiar a amiga dela no relacionamento, ela quer que a amiga dela seja feliz, mas ao mesmo tempo ela tá feliz com a vida dela também, a carreira em alta, ela tá feliz com o companheiro dela, ela fica muito confusa. Mas em momento algum a Dani conta pra Bella sobre esse sonho, sobre os temores dela que ela acha em relação ao Aaron, que é o namorado da Bella. Ela vai levando a vida, meio estranhamente assim, meio desconfiada sobre as coisas que está acontecendo, mas vai levando a vida. Até que tem um plot aqui que o livro entra numa onda mais pesada, mais tensa. Tanto que eu achava que o foco do livro seria em romance, e não é. Que é um problema que a Dani vai ter que lidar com a amiga dela, a Bella. E eu gostei muito, porque me surpreendeu a forma que a Dani apoiou a Bella o tempo inteiro. Eu não vou falar porque eu quero que vocês tenham uma surpresa sobre isso, tá? Mas eu vou mencionar pra vocês, eu vou avisar porque é um tema
delicado, que vai tocar o coração, que você vai se sensibilizar e vai querer acompanhar essas duas nessa trajetória. E esse detalhe foi o ponto que eu mais gostei no livro, a união das duas. O quanto a Dani preza a amizade da Bella. Apesar delas serem amigas desde novinha, desde, sei lá, 7, 8 anos, elas são como irmãs de sangue. O laço delas é maior até entre a Bella e os pais dela. Que a gente conhece os pais da Bella e, gente, ó, pra ter uns pais desses tem que ter sangue frio. Eu gostei muito do desenvolvimento desse enlace com a Dani e a Bella, me tocou bastante. E mediante isso, me surpreendeu também o final, que eu achava que seria uma coisa em relação ao sonho da Dani. E eu gostei do final. Tem um detalhe ou outro, tá, que eu achei meio assim chato em relação ao sonho e ao final que teve, tá? Eu não vou desqualificar o livro por causa disso. Eu foquei mais na amizade da Dani e da Bella, que eu acho que é o que ficou muito em alta aqui. Então, muito mais do que poderia ser uma história de amor entre um casal, é uma história de amor entre amigas. É uma história de amizade muito linda que eu gostei, uma das amizades mais bonitas que eu já li na literatura. Quem gosta desse tipo de tema, então fica aqui uma indicação. Ele é um livro muito leve, os capítulos são curtíssimos, então eu li ele super rápido. Os capítulos são 3, 4 folhas no máximo. Dá pra ser lido até em um dia, de tão rápido que ele é. Eu gostei muito da construção dos personagens, principalmente da Dani e da Bella, sabe? Apesar delas serem muito diferentes entre si, elas se dão muito bem. Elas brigam, mas o amor que ela tem entre as duas são muito mais forte, não consegue afastá-las. E a Dani tem que lidar com vários problemas, de um percalço com a amiga dela que elas têm que enfrentar. Tem também problemas no serviço, problemas do relacionamento, enfim. Tem essa questão do sonho também que rodeia, né, a história toda. A gente vê a Bella analisando e enxergando alguns pontos da vida dela, que ela achava que estava tudo bem, que estava tudo estável, e ela estava tão imersa no serviço dela, tão pé no chão, que algumas coisas ela não estava enxergando, e devido à situação da Bella e tudo que estava acontecendo, ela conseguiu visualizar a vida dela como que estava, ela conseguiu tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões. Gostei bastante desse livro. Claro que ele não é perfeito, ele tem alguns detalhes que eu não concordo muito, tá, na construção, mas eu não posso falar porque poderia ser spoiler, principalmente o final. Teve uma cena aqui em relação ao sonho e ao final que eu não curti muito, tá, acho que não tinha necessidade disso, mas não posso falar porque é spoiler, mas eu deletei isso da história. Deletei, foquei na história da amizade, da força que as duas tiveram que enfrentar ao longo da história, ao longo da vida. Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado por esse livro. Vale muito a pena, vocês vão se emocionar com essa história. Eu quero saber se vocês já tinham ouvido falar, porque esse livro lançou há pouco tempo, então agora que ele tá começando a ser falado aqui no BookTube, entre os leitores. Eu não posso falar muito sobre os plot twists do livro, porque seria um grande spoiler, mas se eu falasse, eu creio que despertaria a vontade de vocês lerem. Mas, gente, confia em mim. O livro tem uns plots bem surpreendentes, tá? Que vai dar um apertinho no coração, mas creio que vocês vão gostar. Eu vou deixar minhas redes sociais também, minha do Miquel, pra vocês não seguirem por lá, tá? Pra conversar com a gente também. E eu guardo vocês pra conversar sobre esse livro aqui embaixo. Até o próximo vídeo.